Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será a Bíblia, a palavra de Deus. Amados, muitos têm a Bíblia como um amuleto, aberto ali no Salmo 121, Salmo 23 ou Salmo 91, não é mesmo? Fica ali em um compartimento, empoeirando, praticamente muda, sem nenhuma revelação. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Amém? A Bíblia, amado, a Bíblia não é o quanto você conhece, é o quanto você vive. Satanás, ele conhecia e não vivia. Ele foi confrontado com Jesus, que conhecia e vivia. A diferença é grande. Satanás conhecia e não vivia. Jesus conhecia e vivia. Existem muitas pessoas nessa mesma situação. Não adianta você conhecer e não viver. Portanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. Eu vivo conforme a Bíblia manda eu viver. Amém? Jesus é a razão do meu viver. Você é praticante ou apenas ouvinte da palavra de Deus? Vamos nos aprofundarmos nesse conhecimento, amém? Lá em Tiago 1, 19, 27, a palavra de Deus diz assim, ó: assim vós o sabeis, meus diletíssimos amigos, assim todo homem esteja pronto para ouvir, porém tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus, pelo que renunciando toda impureza e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra exertada, o qual pode salvar as vossas almas. Sede, pois, cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, somente enganando-vos a vós mesmos, como homens que contemplam no espelho o seu rosto nativo. Apenas se contempla, e tendo retirado, logo esqueceu como era. Mas quem fixar a sua vista na lei perfeita e liberada, e preservar nela, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será venturoso no que fizer. Se alguém julga que é religioso, não resfriando a sua língua, mas engana o seu coração. A sua religião é vã. Se você não conhece, não adianta bater de frente. Amados, o texto nos mostra uma realidade dura e séria, que aqueles que servem a Deus podem estar em cursos. Por que você vem à igreja? Amado, nós muitas vezes estamos todos aos domingos na igreja, ouvimos aquilo que é falado, mas quando temos melhorado, quando saímos daqui, às vezes volta vazia, mas a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, mas para muitas pessoas volta vazia. Uns comentam, né? Ah, não gostei do culto, ah, não gostei do pastor, não gostei do pregador. É a palavra de Deus, amados. Às vezes não serviu para você, serviu para alguém. Nós temos permanecido estáticos ou estamos progredindo espiritualmente? Amados, nós não podemos e não devemos vir à igreja somente por um costume, uma obrigação, mas para aqui aprendermos cada dia aquilo que Deus quer de nós. Estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus. E não só isto, mas para refletirmos sobre tudo o que sabemos que agrada a Deus, mas muitas vezes não fazemos, não é mesmo? Não podemos somente para cumprir um ritual, ou vem aqui por fé para buscar um alimento espiritual para a sua vida, ou a sua vida aqui nada valerá.
Deus quer é que você tenha fé e comprometimento com Ele. Nós, amados, muitas vezes entramos e saímos da igreja e não nos edificamos, não é mesmo? Saímos da mesma forma que entramos. Por quê? Porque você não abre o seu coração para Deus. Você não vai buscar a Deus. Você vai observar o pregador. Amados, na igreja temos que crescer espiritualmente. Temos que buscar comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque nunca podemos sair como entramos. A palavra tem que ser uma nova a cada manhã e não voltará vazia. A palavra de Deus renova a cada manhã e não pode voltar vazia. Cada dia é uma nova palavra, mesmo que seja o mesmo capítulo, o mesmo versículo, e Deus fala diferentemente, usa cada um. Nós temos, amado, que ter a consciência que aquela que vai à frente da igreja está sendo instrumento de Deus para levar a igreja naquilo que Ele nos necessita. Aquela pessoa que está pregando, levando a palavra, foram pessoas escolhidas por Deus para aquele momento. Mas tem pessoas que não, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, mas o que a pessoa está pregando é a palavra de Deus, não vem dele, vem de Deus. E nós não podemos, amado, só ouvir e sairmos daqui iguais. Devemos ouvir, meditar e verificar se aquilo que se aplica a nós muda a nossa conduta. Cristão que caminha na busca da salvação não é passivo, mas sim ativo na palavra de Deus. É curioso, está sendo buscando se aperfeiçoar naquilo que se propõe, não é mesmo? Quando você inicia um trabalho, ou mesmo é um profissional liberal, se você permanecer sem buscar novos conhecimentos, fica para trás na corrida do mundo do trabalho. Hoje, com a tecnologia, com a ciência, se você não acompanhar, você se torna um analfabeto. Você se torna uma pessoa inadequada. Assim também a palavra de Deus, você tem que buscar conhecimento. Cada dia ela se renova, cada dia Deus fala conosco de uma maneira diferente, usando quem Ele quer, da maneira que Ele quer. O mesmo ocorre com a igreja, mas se você batiza e fica sem crescimento espiritual, permanece menino no entendimento. E no reino do céu não há lugar para menino, mas para pessoas adultas espiritualmente. Há momentos que você é menino, fala como menino, mas há momentos que você tem que crescer, assim como no mundo físico. Nas crianças vem a adolescência, a juventude, primeira idade, segunda idade, terceira idade, tudo isso aí vai criando experiências. Lembra de Salomão? Houve as fases dele, até chegou a fase da terceira idade, e ele com muita experiência falou, tudo aquilo ali foi vaidade, vaidade e mais vaidade. Amada, a Bíblia diz que no juízo o menino morrerá com 100 anos, e com 100 anos o pecador será amaldiçoado. Veja só, Isaías 65, 10. O menino se transformará como uma pessoa de 100 anos. E a de 100 anos, ele pode ficar como um menino, espiritualmente não cresceu. Como diz o texto de Tiago, se assim não fizer, sou apenas uma pessoa que reflete seu rosto no espelho, e dali saindo não se lembra mais, ou seja, ouve a palavra aqui e esquece, e em nada muda. É como você olhar no espelho, aquele momento, olhou, fixou ali sua imagem, saiu, você já não sabe mais. Amado, Deus busca os fiéis da terra, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E somente é fiel aquele que é obediente à palavra de Deus, ou aquilo que Ele exige do homem. Quando eu não vou à igreja, posso ficar enfraquecido e distante de Deus, mas posso também estar sempre em comunhão com Ele. Devemos sempre refletir que está em marasmo, ou não depende de nós. Podemos estar dentro da igreja e ficar em um marasmo também, o que acaba sendo a mesma coisa. Fora da igreja é como se fosse uma brasa fora do fogo. Você já observou uma brasa fora do fogo? Uma brasa fora do fogo, ela se apaga, esfria. Assim também a pessoa fora da igreja.
Quando todos estão juntos, aquela brasa se torna viva. Mas quando separa as brasas, elas se apagam. Assim a pessoa na igreja, ela esfria, ela se apaga espiritualmente. A Bíblia diz, amado, não vos afastei das assembleias solenes. Cada irmão que está aqui por alguma razão. É a razão de todos, creio que é a busca da vida eterna. Nós vamos para a igreja, amado, buscar conhecimento espiritual para a vida eterna. Nosso pensamento é só na vida eterna. Mas como posso buscar a vida eterna se não sou praticante daquilo que aprendo ou aquilo que já aprendi? E às vezes fiz tudo isso e não faço. Sou apenas ouvinte. Tem quantas pessoas ouvintes da palavra de Deus, mas não praticam. Devemos estar aqui na igreja por fé e não por costume. Aquele que está aqui por fé, tentar cada dia crescer em degraus para alcançar a perfeição e caminhar para a sua vida eterna. É lá na igreja que tem o estudo bíblico dominical, tem os ensinamentos bíblicos, sem contar a palavra de Deus, não é mesmo? O que você tem feito para melhorar a sua vida espiritual? Você tem buscado crescimento? Mas o que temos feito para melhorar a minha relação com Deus? Você tem se esforçado o máximo? Você tem dado o seu melhor? Você tem buscado a Deus em oração, com fé, em busca do seu objetivo espiritual, que é a salvação da sua alma? Você tem buscado de que forma? Tem pessoas que só querem buscar aquele momento de necessidade, de angústia, de dor, de sofrimento. Não é mesmo? Tem pessoas que só buscam abençoador nesse momento, depois esquece do abençoador. Está colocando Deus na frente de todos os objetivos, tanto materiais ou espirituais, colocando Ele em paralelo ou abaixo. Deus tem que estar no paralelo. E, se possível, diante de nós. Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, amado? Eu, nas minhas orações, eu agradeço por tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo, e ainda vou adiante na minha fé, por tudo que Ele irá fazer. Já estou agradecendo a Deus pelo que Ele irá fazer. E é assim que tem que ser as nossas orações. Agradecer pela saúde, pelo alimento, pela vida, pelo livramento diário. Quantas vezes Deus deu livramento e a gente não sabe, não é mesmo? Então temos que agradecer. Ou você considera isso normal no teu cotidiano? Você já parou e pensou todos os dias quantos morrem de acidente a cada minuto? Ou quantos não comem porque não tem o alimento? Ou quantos estão desempregados? Quantos não têm família e nem tiveram condições de estudar? E você está aí com todas as condições. É momento de agradecer a Deus por tudo que Ele fez, que está fazendo e que Ele irá fazer. Tudo que temos, amado, é dádiva de Deus e muitas vezes não agradecemos, não é mesmo? Só hoje ter levantado, tomado café, estar ouvindo a palavra, é momento de agradecer a Deus. Não é mesmo? Cada dia temos que observar algo novo e pôr em prática. Quando vem à igreja, escuto sempre porque temos que colocar Deus em primeiro lugar. Mas isso fica somente na teoria. Na vida de muitas pessoas, não é mesmo? O que nós aprendemos é para colocarmos em prática. Não é só teoria, é teoria e prática. Lá em 2 Timóteo 2:3 diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente o atleta não pode ser coroado se não lutar legitimamente, não é mesmo? Assim como um atleta tem que lutar para conseguir o seu alvo, nós também fomos chamados para enfrentar essa guerra tenebrosa que jaz o maligno, pregar o Evangelho, propagando o Evangelho de Deus e buscar a vida eterna. Traduzindo as palavras de Paulo, amado, para o assunto que estamos discutindo, temos a dizer: se você se alistou para servir a Jesus, não pode deixar que as coisas desta vida te embaraçem e de ouvir e praticar aquilo que Deus requer de você.
Nós já somos soldados de Cristo, nós fazemos parte do exército de Cristo, onde Cristo é o nosso general. Amado, assim como o atleta não pode ser coroado se não lutar legitimamente, assim somos nós. Temos que não só ouvir a palavra, mas praticá-la, no sentido de crescer espiritualmente. Isso acontece se me esforço, se luto com fé, crendo sempre que aquilo que faço por um prêmio muito maior que a vida eterna. Tudo que nós fazemos hoje é pensando na vida eterna. Lá em Efésios 4, 23, a palavra diz assim, ó, renovai-vos no espírito do vosso entendimento e revestivos do homem novo, criando segundo Deus na justiça e na santidade verdadeira. É um homem novo, é a nova criatura, revestir do Espírito Santo, ser regenerado, ser transformado, ser santificado, ser separado. É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. O que é renovação, amado? Renovação é mudança de conduta. Paulo, aos Efésios, diz, renovai-vos no Espírito, o nosso entendimento e revestir do novo homem. Ou seja, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem roubava não rouba mais, quem drogava não droga mais, quem prostituía não prostitui mais, quem bebia não bebia mais, enfim. É uma nova criatura. É regenerado, é transformado. Tem que ter o crescimento espiritual. Como me tornar adulto? Cada dia aprendendo algo novo que me conduz ao homem espiritual. É o crescimento espiritual. Quando Nicodemos procurou Jesus, o que faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou, não, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Mas como nascer de novo, já velho? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, não, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Ser uma nova criatura. Cada dia aprendendo algo novo, nós aprendemos, amado. Tudo, cada dia. Aí vem a pergunta, onde faço isso? Ir na igreja, tendo comunhão com os irmãos, buscando conhecimento, na prática da leitura da Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não só conhecendo, mas praticando, porque Satanás conhecia, mas não praticava, fazer como Jesus fez, conhecendo. Quantos aqui são estudiosos da palavra todos os dias? Ou pelo menos algum dia da semana? Todos nós, amados, estamos aqui na igreja hoje, mas quanto tempo após sair daqui dedicamos para ler a Bíblia, repensar o que foi falado? Tem pessoas que voltam vazias. Hoje em dia, infelizmente, acontece em muitas igrejas, a pessoa vai lá para ouvir a palavra, por falta de reverência à palavra, fica no celular olhando as redes sociais. Isso é um absurdo. Para mim é absurdo dos absurdos. A pessoa ir à igreja, falta de reverência à palavra de Deus, fica olhando no celular. Alguns já ficam com a desculpa, é porque a Bíblia está no celular. Não, a Bíblia está no papel físico. Custa levar a Bíblia para a igreja? Ah, não é a facilidade hoje. Mas ali Satanás disfarça a pessoa para ficar olhando as redes sociais. Então, falta de reverência à palavra de Deus. Quanto eu tenho observado isso, quantas pessoas, infelizmente, hoje volta vazio, porque fica nos dois sentidos. Às vezes não dá nem importância à palavra, dá mais importância às fake news que estão nas redes sociais, não é mesmo? Então, amado, quanto mais ouço, mais tenho que aprender na igreja. E fora da igreja. Eu aprendo lá dentro e aprendo fora. Eu dedico meu tempo buscando conhecimento. Mas não podemos somente ouvir, mas ouvir e obedecer, pois a Bíblia diz que a fé sem a obra ela é morta. O que são as obras? É obra filantrópica? Não. Não somente, mas é a guarda dos mandamentos. E para isso tenho que ir crescendo dia após dia até chegar ao máximo daquilo que aprendi. Eu vou buscar conhecimento até o dia da minha morte, até o dia do arrebatamento. Porque a palavra de Deus renova a cada dia. Como vou pregar o evangelho para alguém se estou estático na igreja? Eu não cresço, não busco.
O meu laço com Deus é distante. Não terei força para sequer começar a ensinar. Como é que eu vou confrontar alguém que tem mais conhecimento do que eu, de outras religiões? Não, eu tenho que mostrar o que a Bíblia mostra. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda eu fazer. Eu tenho que andar assim como a Bíblia manda eu andar. Muitas vezes, amados, não praticamos aquilo que pregamos, e muitas vezes a nossa própria consciência nos causa quando vamos falar da nossa doutrina e de tudo que recebemos gratuitamente de Deus. Tem pessoas que cobram para pregar a palavra. É um absurdo. Eles não são pregadores de Deus, eles são empregados de denominação. Cobra para louvar, cobra para pregar a palavra, cobra para evangelizar. Isso é um absurdo dos absurdos. De graça recebeste, de graça dá. É isso que eu coloco em prática. Até hoje nunca cobrei um centavo para levar a palavra, para dar testemunho. E não vou cobrar. Eu recebi de graça do Senhor a bênção, a ressurreição. Vou cobrar para pregar o que Deus fez comigo? Não. Grande parte da humanidade, amado, não tem. Não. Será que somos gratos a Deus por tudo que temos recebido dele? Quer dizer que não só o material, mas também o espiritual. Eu sou grato a Deus, principalmente a parte espiritual. É que me levou e está me levando a ter conhecimento. Temos, amado, pois que fazer mudança radical em nossas vidas, despojando das coisas passadas, apagando o presente, plantando o futuro, que é a nossa vida. Hoje, meu passado serve apenas de testemunho. Só de testemunho. Para encerrar, amados, vamos ler o texto de Tiago 2, 18 e 29, que diz assim, ó. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra está morta. Amém? Obra e fé. Os dois andam juntos. Concluindo, vamos suplicar a Deus para que possamos crescer em fé e em obras. Fazer a obra. Vamos pôr em prática o que aqui ouvimos, para sermos merecedores e praticantes da tão sonhada vida futura. Nós temos que pensar na vida futura, na vida eterna, que é o novo céu e a nova terra. Nós temos que pensar na nova Jerusalém. Tudo aqui passa como sombra, muito rápido, mas as nossas obras nos acompanharão para o juízo, onde seremos por ela julgados. Apocalipse 8:13. Qual é o seu legado aqui na terra? Qual é o seu legado? O que você vai deixar de legado sobre o seu nome, sobre as suas obras? Portanto, amado, guarde a palavra de Deus guardada no seu coração, para não pecar contra ti. Amém? Uma oferta agradável a Deus.
Eu creio que Deus falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor e vamos orar. A tua palavra escondi, guardada no teu coração, para não pecar contra ti, Senhor. É assim que devemos fazer. Ao invés de guardar a palavra de Deus em cima de um estante, de um móvel, guarda no coração. Que você vai precisar usar a qualquer momento. Se você estiver distante onde está a Bíblia, você vai esquecer, mas se estiver guardado no seu coração, você não esquecerá. Amém? Vamos meditar. Já meditamos na palavra, agora vamos meditar no louvor, né? Amém? Medite nesse louvor. Guarda a palavra de Deus guardada no seu coração. Medite nesse louvor de Cassiane. Olha, tem que estar guardado aqui, ó, no coração e na mente. Não deixe sua Bíblia em cima de um móvel. A Bíblia fechada, ela é muda. A Bíblia aberta só naquele capítulo, ela amarela, ela fica empoeirada. Você tem que folhear ela todos os dias. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvo, te agradeço, te dou graças. Te agradeço, Pai, pelo Senhor ter aberto meus olhos espirituais, meus ouvidos, me levado a buscar conhecimento da Tua palavra. Não só buscar, como também viver conforme o Senhor manda, andar com ela conforme o Senhor manda a gente andar, ser obediente aos seus mandamentos, seus estatutos, seus princípios, as suas éticas. Eu te louvo, eu te agradeço. Espero que o seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele também venha buscar mais e mais conhecimento da Tua palavra. Que teu doce amado Espírito venha dar sabedoria e discernimento a essa pessoa, e ela também venha guardar a Tua palavra guardada no coração. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória. Exaltado é Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. A Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que buscar viver a palavra de Deus. Satanás jamais irá permitir que você guarde essa palavra de Deus no coração. Ele sopra dizendo que a Bíblia foi escrita por homens pecadores. Mas a Bíblia foi escrita por homens escolhidos por Deus. 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, para revelar a palavra de Deus. Então nós temos que ter a Bíblia como nosso manual. Um manual de instrução de vida, conforme a vontade de Deus. Amém? Portanto, não se deixe levar por Satanás. Busque mais e mais conhecimento de Deus. A palavra de Deus se renova a cada dia e a cada amanhecer. Amém? Que você venha crescer espiritualmente. Você, como uma nova criatura, se torna uma criancinha. Aí precisa espiritualmente passar pela adolescência, pela juventude e amadurecer espiritualmente. Isso aí só através da Bíblia do conhecimento. Jesus venceu Satanás com a palavra. Vença também com a palavra. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Um abraço.